Porque sempre parece que eu vim do lugar errado. Nem sempre as pessoas se perguntam isso. A maior parte das vezes as pessoas se perguntam quem sou eu. E essa reflexão é o que vai caminhar com a gente pela nossa primeira newsletter. Olha só o que a gente vai começar hoje aqui. Uma série de vídeos que vão mostrar para você como que está a nossa newsletter e como que ela vai continuar aí ao longo desses próximos meses. Uma vez por semana você vai receber na sua caixa de entrada, só se inscrever para receber essas correspondências, essas newsletters pelo e-mail. E também por vídeo, é só seguir a gente nas redes sociais, em todos os canais. E a gente vai começar então, vou fazer uma leitura dessa newsletter, uma leitura comentada, para que a gente possa entender como que tá esse ritmo aí dessas notícias, que não são notícias, é um acolhimento aí para todas as pessoas superdotadas. A primeira e você também sente que nunca encontrou sua tribo? Muita gente mesmo passa a vida tentando responder a pergunta do quem sou eu. E existe outra pergunta, bem menos conhecida, que talvez ainda faça mais sentido para algumas pessoas, e essa pergunta fazia muito mais sentido para mim, que é: por que sempre parece que eu vim do lugar errado? Talvez você tenha sentido isso na escola, ou no trabalho, ou na mesa do almoço, de domingo, com a família. Talvez você tenha aprendido a rir das mesmas piadas que todo mundo, mas nunca entendido por que elas eram realmente engraçadas. Talvez tenha fingido interesse em conversas que por dentro pareciam até rasas demais. Ou ao contrário, talvez tenha percebido que bastava você fazer 2 perguntas seguidas para o assunto ficar pesado demais, sabe? Profundo demais. É uma sensação estranha porque você sabe que não é sobre ser melhor ou pior do que ninguém. Ainda que tenha a impressão de que se falasse tudo que você realmente pensa e sente, as pessoas apenas concluiriam assim: nossa, essa pessoa quer aparecer, né? De tudo que fica, você se sente deslocado. Como se tivesse recebido um manual de instruções bem diferente do restante das pessoas. Durante muitos anos, eu mesma achei que a minha personalidade tinha sido criado de um modo assim meio não natural, meio que com defeito de fábrica, sabe? Achei que eu era curiosa demais, intensa demais, sensível demais, que pensar muito era realmente um defeito, que querer entender tudo, um exagero, que me emocionar com ideias, livros, conversas, era só uma esquisitice muito minha e por isso precisava ficar escondida ao máximo. A gente vai criando explicações. Sou ansiosa, sou perfeccionista, sou complicada, preciso aprender a ser mais leve. Era assim para mim. Até que, aos 35 anos, eu sentei para assistir uma palestra que ficou marcada na minha memória e na minha vida. Era uma palestra qualquer aí sobre educação especial. Eu era aluna de pedagogia, a minha 2ª graduação. Já sendo doutora em química, já tendo passado pela experiência de ser pesquisadora em pós-doutorado. Quando a palestra começou a falar sobre crianças com altas habilidades, aconteceu uma coisa curiosíssima. Eu deixei de enxergar aquelas crianças com as várias histórias que vinham sendo faladas durante a palestra e passei a me enxergar em cada uma das histórias. Parecia um daqueles filmes em que a personagem principal sai do próprio corpo e volta ao passado e se vê como observadora externa de si mesma numa memória de infância, sabe? Tenho certeza que você já assistiu algum filme desses, em que de repente a gente volta e se vê como criança. Foi como se alguém tivesse organizado, em poucos minutos, uma sequência de um monte de lembranças que até então pareciam totalmente desconexas entre si. O interesse quase obsessivo por alguns assuntos, a necessidade de entender as coisas até o fim, a sensação de nunca se encaixar completamente em nenhum grupo, o jeito intenso de viver pequenas experiências. Tudo isso ali povoou a minha mente e voltei nas minhas memórias sobre todos esses aspectos.
De volta para casa, eu literalmente chorei. Eu tinha descoberto uma coisa que, apesar de não mudar quem eu era, mudou completamente a maneira como eu interpretava a minha própria história. Pela primeira vez, eu pensei, eu não sou única. E isso me trouxe um alívio tão grande que não tinha como evitar o choro, que me lavava de dentro para fora. Hoje percebo que a sensação de pertencimento talvez seja um dos maiores presentes que uma pessoa pode receber na vida, inclusive na vida adulta. Existe um alívio enorme quando a gente descobre que aquilo que passamos a vida inteira, tentando esconder ou corrigir, talvez não seja um defeito de fabricação. Talvez seja apenas uma forma diferente de existir no mundo. Depois desse dia, minhas lembranças começaram a ganhar outro significado. Histórias que eu sempre contei como episódios engraçados ou aleatórios passaram a formar um desenho maior. A menina que convencia a família a mudar de cidade para estudar em outra escola, a adolescente que atravessava a sala do diretor para olhar a cor dos olhos dele antes de pedir uma bolsa, a adulta que se perdia em pensamentos enquanto todos pareciam seguir a vida normalmente. As histórias não mudaram. O que mudou foi o jeito de enxergá-las. Primeiro para mim mesma, depois nas muitas sessões de psicoterapia que passei a frequentar, para então tomar vida nos podcasts, nas entrevistas e agora nessa newsletter. Essa newsletter não existe para convencer ninguém de que tem altas habilidades. Também não existe para ensinar uma lista de características. Ela existe para contar histórias. Histórias que talvez façam você pensar, espera, eu também. Ou, nossa, isso parece alguém que eu conheço. Ou até, tenho altas habilidades, mas sou completamente diferente aí dessa Léa. E tudo bem, porque o pertencimento nasce da possibilidade de sermos diferentes sem precisarmos deixar de fazer parte. Repensar, escrever, recontar tem me ajudado a reinterpretar uma vida inteira. Espero que ajude você também. Talvez você ainda não tenha encontrado a sua tribo, mas espero que daqui para frente, sempre que esta newsletter chegar na sua caixa de entrada, ou aí nas suas redes sociais com essa video letter, você tenha a sensação de estar conversando com alguém que conhece um pouco deste caminho. E quem sabe um dia você também possa dizer, eu também não sou a única. Você pode ouvir os episódios de podcast que estão relacionados às histórias que eu conto aqui nessa newsletter, como o primeiro episódio da primeira temporada, que é o da minha primeira autoidentificação, e outros em que eu mencionei ao longo da newsletter, como o 14º episódio da segunda temporada, dos Olhos Azuis, a Bolsa do Diretor, e o 15º episódio, que foi a escolha que mudou meu ano. Muito obrigada e até a próxima.